Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com FI. Eu sou Andrés Costa e hoje eu trago um convidado para falarmos sobre fundos imobiliários. Dessa vez o convidado é o Marcos Valpassos e o fundo é o GRUL11, ou GRU11. Marcos, seja muito bem-vindo a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse, também apresentasse a gestora, e aí sim vamos falar sobre o mercado logístico e também, em especial, o GRU11. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer. Você sabe que a gente que está nessa indústria já há tantos anos, né, já tem um pouquinho de cabelo branco aqui, gostaria que fosse pouquinho mesmo. A gente sempre olhava as experiências bem-sucedidas lá de fora e ficava, acho que, mais sonhando do que imaginando se um dia a gente conseguiria chegar lá e ver isso acontecer no Brasil, né, e aconteceu, né, há poucos anos, mas numa velocidade surpreendente. Eu ficava pensando se eu veria isso em vida, aqui o que a gente tem visto de evolução, esses quase 3 milhões de cotistas, esse tanto de fundo em tantos segmentos diferentes, e o trabalho aqui que vocês fazem é exatamente o que a gente precisa para continuar levando a educação financeira, continuar explicando. Não é fácil, né? São muitos fundos, são muitas estratégias, são muitos segmentos. Então, o esforço aqui do dia a dia e o sangue que vocês devotam aí ao segmento é que, se ele quer falar comigo, é que vai garantir que a gente consiga manter esse nível de crescimento, obviamente, aí nos trancos e barrancos que o Brasil nos apresenta, mas que seja sempre com uma tendência ascendente aí ao longo do tempo. Bem, eu sou Marcos Valpassos, eu sou economista formado aqui na PUC Rio. Fiz uma vida inteira voltada para o mercado imobiliário, fiz mestrado e doutorado em economia na PUC, e em 2000, por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi securitização de hipotecas no Brasil, quando esse mercado ainda mal existia. Depois trabalhei em uma série de lugares, empresas que sempre visaram investimento, seja na economia real do mercado imobiliário, em todos os segmentos no Brasil e nos Estados Unidos. Então, uma vida voltada para o mercado imobiliário, e por isso essa minha alegria de ver essa evolução chegar ao mercado de capitais, né? Eu acho que a grande novidade que a gente tem no segmento imobiliário é a entrada ao mercado de capitais, e, obviamente, isso muda o jogo, né? Certamente uma solução que hoje é a mais apropriada para um problema imobiliário, seja uma necessidade de funding, seja uma solução aí de estrutura, a solução que era dada antes desse processo acontecer, muito dificilmente ainda seja atual, né? Dado o aumento aí da gama de possibilidades que esse mercado ganhou, e isso quem ganha é o Brasil, né? O Brasil que ganha tendo mais investimento, tendo mais imóveis em todos os segmentos e, obviamente, levando oferta e conseguindo baixar preço para o consumidor final. Eu me juntei aqui à Icatu Vanguarda. A Icatu Vanguarda é uma asset do Rio de Janeiro, que tem 22 anos. Hoje a gente administra algo em torno de 55 bilhões de reais. Me juntei a eles 4 anos atrás, com a missão de montar a área imobiliária. E de lá para cá foram poucos anos, mas com muita intensidade. A gente já originou algo em torno de 1 bilhão e 500, 1 bilhão e meio de CRIs, aqui, com garantias imobiliárias. Fizemos o nosso GRU11, que é o motivo aqui da conversa. Temos também um FOF imobiliário, que já tem 4 anos aí, chama-se Icatu Vanguarda Imobiliário FIM. Até convido aí as pessoas a visitarem. E também temos um fundo que a gente listou inicialmente aqui internamente de CRI, com algumas dessas estratégias que a gente originou, que a gente deve ir ao mercado aí em breve. Então, pouco tempo, mas muita intensidade aí, aproveitando os bons momentos de mercado que a gente viveu para desenvolver uma área bacana.
Maravilha, Marcos. Você tocou em 2 pontos aí muito interessante e que dá até um bate-papo, já fica o convite de pronto, é falar sobre securitização. Acho muito interessante para o pessoal conhecer mesmo, porque a gente fala: "Ah, CRIs, eles foram securitizados, como é que isso funciona? O que que realmente é, né? Como é que se divide, né, aquelas classes e subclasses dele?" E os riscos versus os retornos que isso pode ali acarretar no título, né, seja no título CRI ou seja num fundo, né, que também existe os fundos de direitos creditórios. E outro ponto, como você já é do mercado imobiliário, você está no Rio de Janeiro, como é que está o mercado imobiliário de uma maneira geral? Aí depois nós vamos aí setorizar em relação à logística. Mas como é que você está sentindo tanto o mercado imobiliário Rio, que você tem visto em relação a São Paulo? Como é que está um versus o outro? Como é que você está vendo, Marcos? Você sabe que tem um caso brasileiro que se aplica muito a alguns segmentos imobiliários que a gente está observando aí ao longo dos últimos tempos, principalmente no de logística, mas vale para alguns outros também. O Brasil é um país que, por ter um custo de capital muito elevado, né, fruto aí de uma derrocada fiscal, né, um desastre fiscal que já dura muitas décadas e vem piorando, e também de um ambiente de negócios, para dizer o mínimo, assim, muito desafiador, um país que apresenta muita dificuldade de levar oferta em momentos que você tenha picos de demanda, né? E daí vem aí aqueles termos que nós economistas chamamos de gargalo, né? Que são aquelas dificuldades que você tem de gerar soluções quando as pessoas estão buscando, e isso, no final do dia, é inflacionário e leva o Banco Central a ter que subir mais os juros ainda e cria esse ciclo vicioso. E eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo em diversos segmentos, né? A gente passou, André, e pouca gente fala sobre isso, a gente passou em torno de 10 anos aí com a economia parada, de 2014 até 2023, o Brasil não cresceu nada, para você ter uma ideia, o Brasil cresceu 0,5% ao ano ali naquele período, enquanto a população cresceu 0,7%. A gente passou 10 anos crescendo menos que a população, foi o verdadeiro desastre econômico que a gente teve, mas nos últimos 4 anos o Brasil deu uma reagida em termos de PIB, a gente tem um crescimento médio ao longo aí desses últimos 4 anos acima de 3%, e aí você começou a ver falta de um monte de coisa, né? Os salários reais subiram bem, aí ano passado cresceram algo em torno de 11%, primeiro semestre desse ano já cresceram 5%, e é um pouco disso que a gente está vendo em alguns segmentos, né? Você vê logística. Logística, a gente tem 16 estados do país, e mais o Distrito Federal, com vacâncias abaixo de 10%, né? Muito impulsionado por esse crescimento. Nunca aconteceu isso, tá? Ter esse nível de vacância. Os preços subiram 30% nos últimos 3 anos. Né? A média de São Paulo já está em R$ 30, a média de Guarulhos já está R$ 33, e parte disso também é fruto de uma mudança de hábito do consumidor, junto com a renda, né, que é a compra das pessoas em casa. Né? Então, a gente tem o e-commerce crescendo aí a double digits por ano, todo ano. Esse ano, a gente tem Selic de 15%, fruto desse esforço do Banco Central de coibir a demanda, fruto dessa história que a gente está contando aqui, e e-commerce vai crescer double digits novamente. Então, você tem nos segmentos que estão impulsionados por demanda, você está indo maravilhosamente bem, né? E por isso estou destacando logística aqui. Logística está com uma vacância média de 7,4%, está com uma absorção de 4 milhões de metros quadrados, enquanto a gente está produzindo algo em torno de 2 milhões de metros quadrados e tudo mais. Outros segmentos, não, nem tão bem, né? A gente tem laje ainda derrapando, melhorando, né? Escritório melhorando, shopping indo surpreendentemente
bem também, fruto desse aumento de renda. Então, eu diria o seguinte, Andréia, eu diria que a economia real imobiliária está indo muito bem, obviamente com variações intersetoriais, porém, a bizarrice, eu uso essa palavra com muito cuidado, que a gente nota é que essa melhora não se refletiu ainda em preços dos ativos listados, né? Então, eu estou chamando aqui de oportunidade da década, que é você aproveitar segmentos que estão espetacularmente bem-sucedidos no que interessa, no meu ponto de vista, que é o fundamento dele, que é o que está acontecendo no chão de fábrica, ali no dia a dia, e super baratos nos mercados listados. Por quê? Porque os juros estão muito altos. Basicamente é isso. Os juros estão muito altos, as pessoas, de alguma forma, panicaram ali com a queda, com as aberturas de juros, principalmente longos, ali no ano passado, e, portanto, como é um mercado muito dominado por pessoa física, a tolerância à volatilidade, a risco e à perda de principal é baixa, né? Então, a gente viu aí, pela primeira vez, uma diminuição da participação da pessoa física, a entrada de instituição, e deveria ser exatamente o contrário, né? As pessoas deveriam se aproveitar de momentos em que o negócio está barato, né? Não quando está caro. Então, acho que faz parte também do ensinamento, como a gente falou aqui, é um mercado super recente, né? Então, eu acho que faz parte disso. E aí você tem logística girando ali com descontos em torno de 10%, shopping girando com descontos em torno de 15%, laje muito mais, em torno de 30%, que, no meu ponto de vista, é descabido e tem data para acabar, né? A data para acabar é assim que a gente começar a ver redução de juros, isso já está contratado, tem mais de 200 days de queda projetados aí até o final do ano que vem. Então, os juros voltando ali mais próximos, já cai de 10% a 12%, isso vai puxar também as Bs para baixo, e aí, obviamente, a gente vai ver uma correção desse processo. Então, acho que é isso assim, a gente tem, o que eu falo da oportunidade, é pegar um mercado que está indo super bem, você tem um veículo super eficiente fiscalmente, né, com isenção, com liquidez, tudo aquilo que a gente defende na indústria de fundo imobiliário, e com oportunidades espetaculares. E isso está acontecendo, né, assim, no país todo, né? Eu acho que tem que ter um warning, né, um aviso de que a indústria de fundos imobiliários cresceu muito. Então, tem muita coisa boa e tem muita coisa que não é boa. Desde a primeira vez que eu comecei a analisar isso, e a gente montou o nosso FOF, eu sempre defendi que tinha muito ativo, muito bom, sendo negociado abaixo do que deveria estar sendo negociado, pelo risco, pelas características, e muito ativo ruim que estava negociando a um preço superior ao que eu achava que deveria estar negociando. Eu achei isso ótimo, porque com a minha cabeça sempre foi muito conservadora, eu encontrei nessa indústria um benefício muito grande de agir de forma conservadora. Tanto que nosso fundo sempre trafegou ali pelos fundos mais conservadores do mercado, sempre conseguiu ganhar acima da média. Então, é uma junção de coisas. Assim, eu entendo da dificuldade, são 500 fundos, né? Tem fundo de todos os segmentos para tudo que é lado, e vale muito a pena estudar, entender, analisar, porque tem muita diferença aí de qualidade entre os ativos. Então, essa é a visão aqui geral que eu gostaria de deixar. O mercado de capitais é a forma mais transparente e direta de você unir quem tem bons projetos com quem tem recursos de poupança ávidos por investir em bons projetos. O mercado de capital, a função social do mercado de capital é essa, né? É você juntar essas duas pontas e, portanto, de forma transparente, com informação, com cobrança, com CVM fiscalizando, com liquidez, você conseguir organizar isso. E era uma pena, né, que a gente, no ano 2000, a gente não tivesse mercado de capital para projetos imobiliários de forma relevante, né? Você tinha algumas empresas, mas você não tinha de forma relevante.
e aí nos últimos 10 anos, graças a Deus, a gente conseguiu entrar no mercado de capitais, provendo tantos recursos aí que são tão raros no nosso país, né? Exatamente, Marcos. Agora vamos adentrar ao GRU 11, né? Qual que é a tese dele? Qual que é a estratégia desse fundo imobiliário? Andréa, em 2020, foi emitida uma portaria, que foi a Portaria 93, que regulamentou investimentos dentro de áreas de concessão. Por quê? Porque antes dessa portaria, os investimentos estavam limitados ao prazo da concessão. Então, se um concessionário de um aeroporto tinha uma concessão de 15 anos, ele poderia fazer um investimento, porém teria que amortizar esse investimento ao longo desses 15 anos que ele tinha de concessão, o que tornava investimentos relevantes impossíveis de serem feitos. Você não consegue investir R$ 1 bilhão para construir galpão para achar que você vai ter o teu retorno em 15 anos. Não tem, né? Então, o que essa portaria regulamentou? Ela disse que com concessões que têm pelo menos mais 10 anos para acabarem, se você fizer um projeto que se enquadra nas normas dessa portaria, você pode explorar por um período de mais 30 anos após o término da concessão. E aí que abriu uma série de oportunidades, das quais o aeroporto de Guarulhos foi um dos primeiros a agarrar essa oportunidade e fez uma licitação no ano de 2021 para construir 6 galpões dentro do aeroporto, que era super mal abastecido por essa classe de ativos. E assim foi. E aí, nessa licitação, um grupo ganhou, que é a Bezelog, trouxe um parceiro internacional para fazer a parte de equity e trouxe a Icatu Vanguarda para entrar financiando a construção desses galpões, e a gente assim fez. A gente fez um cheque ali da ordem de R$ 100 milhões para a construção da primeira fase, e agora, para a construção da segunda e terceira fase, fizemos um cheque da ordem de R$ 500 milhões para a construção. No início do ano passado, aí já estamos falando de 2024, os 3 primeiros galpões ficaram prontos, que a gente chama de G100, G200 e G300, somam 43 mil metros. E esses galpões, assim ficaram prontos e locados, a gente exerceu um direito de preferência para aquisição desses galpões, que a gente fez a emissão do GRU 11 para levantar os capitais e comprar os galpões. Então, a tese é carga aérea e e-commerce que passe pelo aeroporto de Guarulhos, num projeto que é totalmente diferenciado em relação aos demais galpões logísticos. Por quê? Primeiro que eles são os únicos que estão localizados dentro do aeroporto de Guarulhos, que é o principal aeroporto aí da América do Sul, né? 55% da carga que transita dentro de aeroporto transita pelo aeroporto de Guarulhos, 8 das 10 principais rotas aéreas de carga aérea passam pelo aeroporto de Guarulhos, e o motivo é muito simples, né? Como o aeroporto de Guarulhos é o mais conectado do Brasil, é o maior aeroporto da América do Sul, né? Tanto em termos de passageiro quanto de carga, a grande maioria dessa carga que transita pelo aeroporto viaja na barriga dos aviões de passageiros. E aí o aeroporto é imbatível, né? Porque tem mais de 170 rotas, tem mais de 50 companhias aéreas que servem todas as regiões do Brasil e do mundo. Então, portanto, é um hub, fora de estar num lugar que hoje se consolidou como o principal polo logístico do país, né, que é o Guarulhos, vem crescendo de forma impressionante, ele se beneficia de tudo aquilo que está acontecendo dentro do aeroporto e numa atividade muito diferente de um galpão normal, né, porque é o único galpão que tem um lado, e aí é muito bacana as pessoas depois entrarem nos relatórios e verem as fotos e entenderem como funciona. Tem um lado que é o lado ar, que é o lado que dá acesso para a pista e, portanto, recebe a carga direto ali daqueles carrinhos que transitam pelo aeroporto, chamam-se dolly, aqueles carrinhos que transportam as malas, mas também transportam os pallets. E do outro lado, você tem a saída ali para a rodovia, com aquelas docas elevadas, que é o mais normal. E aí, André, assim, hoje
A gente, como eu falei, a gente entrou lá em 2021, na época que aquilo é Greenfield, a gente estava olhando experiências internacionais para entender como é que funcionava e tal. Hoje a gente já tem mais de um ano de operação, desses 3 galpões, 100% locados desde o dia 1 para 6 grandes empresas. Então, a gente tem a Anjum, que é uma operadora logística que traz e desembaraça produtos chineses, principalmente, né? Shopee, Shein, todo esse pessoal cliente dela, tem o Mercado Livre, temos a Total, que pertence aí em parte à Amazon, temos a Azul, temos Latam e temos Power Source. Então, a gente tem todos esses inquilinos operando ali a um aluguel médio que é 3 vezes o valor do aluguel do lado de fora, né? Então, o valor gerado aqui por isso é enorme e dito assim, o que você ganha de eficiência logística por estar dentro do aeroporto é incomparável, né? Você imaginar que o avião para, a carga entra direto no teu galpão, você faz a seleção dos pacotes. A Anjum, por exemplo, tem uma máquina lá que processa centenas de milhares de pacotes dia. Então, você faz essa seleção e já poder sair, seja para os seus galpões regionais ou possivelmente até para clientes finais direto do aeroporto, é incomparável com se você não tivesse isso, né? Se você não tivesse isso, você teria que fazer o desembaraço, sair do aeroporto, ir para um outro galpão fora do aeroporto, para fazer a seleção. Então, você precisaria passar por pelo menos 2 processos, né, que te levaria muito mais tempo. Então, a tese é essa. A tese são galpões prime, numa condição única, com uma replicabilidade muito baixa, né? A gente tem pouquíssimos espaços, o aeroporto de Guarulhos é super confinado no meio de uma região ultra desenvolvida, então é um aeroporto que vai conseguir expandir muito. Então, são espaços que são muito preciosos e, por conta disso, muito valorizados, né? Então, a tese é essa aí, de desenvolvimento de carga aérea e facilitação logística para os operadores dessa carga. Eu achei muito interessante, eu gostaria que você explicasse, ele é um fundo imobiliário, por que não, já que ele participou da concessão, e eu sei que vai ter ali uns pormenores ali diferenciando, mas por que não então um FIINFRA? O que diferenciaria ele de ser um FIINFRA e vocês escolheram um fundo imobiliário? É por ser um galpão em si? É por você ter separado a parte imobiliária e a parte, o equity, né? Que o projeto do equity poderia ser um FIINFRA. Como é que vocês pensaram nisso? Exatamente. A gente alocou esse investimento em. São 2 etapas, né? A primeira etapa, a gente entrou como concededor de crédito, a gente que deu o financiamento necessário para que os galpões ficassem prontos, e assim que os galpões ficaram prontos, que é um ativo imobiliário, e entre outros ativos reais, outros ativos imobiliários, o melhor veículo para isso, por causa das isenções, por causa das características de renda do próprio ativo, que distribui aí as locações mensalmente, conforme elas estão sendo pagas, sem dúvida, o fundo imobiliário, e é um fundo que tem todas as características aí dos fundos listados que detêm ativos reais, né? Lembrando que aqui a gente não detém o imóvel em si, é uma concessão que vai até 2062, e todos os cálculos e todas as contas que a gente fez sempre demonstrando considerando o valor zero ao final da concessão. Embora isso não seja uma realidade absoluta, né? Porque, obviamente, quem estiver lá em 2062, espero que não seja eu, mas, obviamente, vai trabalhar para essa extensão do prazo, mas todos os cálculos de taxa de retorno e tudo mais, que são muito simples de fazer, porque tem data para iniciar, tem uma trajetória ao longo do tempo, a data para terminar, mas eles não consideram um aumento que a gente realmente acredita que vai acontecer, que é de ganho de valor real das locações, né? A gente parte de um modelo em que esses galpões estão 100% ocupados, tem uma demanda represada gigantesca, dada
a velocidade de locação, e aí acho que a gente deve entrar aí nos próximos passos, a segunda fase desse galpão, que já está pré-alocada, está em valores de locação acima do que o que a gente praticou na primeira fase. Então, essa nossa visão do crescimento do setor de carga, do crescimento aí do e-commerce, que são as atuações principais do fundo, já está reverberando, e nenhuma das contas que a gente apresenta no nosso relatório prevê qualquer acréscimo de locação. Então, tem um upside bem relevante aí e que coloca a gente numa condição, acho, bem bacana em relação aos nossos peers. Em relação ao funcionamento da logística ali, da contabilidade do fundo, é como qualquer outro fundo imobiliário, tá? É um fundo que distribui dividendos mensalmente fruto da alocação e cujo valor patrimonial evolui conforme avaliações anuais feitas no ativo. Tá? Então, by the book mesmo, é um produto imobiliário, entre outros direitos reais, lá nas linhas que caracterizam os investimentos imobiliários, e está rodando com uma fluidez impressionante. Assim, a gente, obviamente, recebeu muito questionamento fruto do nosso primeiro roadshow sobre como é que funcionaria, né, uma concessão, uma coisa nova, tem muita influência ali do aeroporto, da Receita Federal, ou seja, tudo ali está no olho, mas a gente já está aí há mais de um ano operando ali dentro, sem nenhum sobressalto, sem nenhum susto, então muito tranquilo aí no prosseguimento das atuações aí nos próximos galpões. Eu acho que é muito mais fácil, então isso que eu acho bacana. E concordando com você, é um projeto, logicamente, que é imobiliário, mas com características de infra, né? Por que tem características de infra? Porque engloba tudo aquilo que é de mais relevante. Só para você ter ideia, mais de 60% dos medicamentos que entram em território nacional entram pelo aeroporto de Guarulhos. Então, certamente vai se beneficiar desse investimento que está sendo feito para chegar mais rápido, uma condição de melhor armazenamento, e você, e nós, e eu, e todo mundo aqui, quando comprar um artigo, seja importado, ou seja, de alguma outra região do país, vai receber esse artigo mais rápido por conta desse investimento. Então, isso é infraestrutura na veia, né? Mas o veículo mais apropriado é o do fundo imobiliário mesmo. Maravilha, Marcos. E você falando em concessão, temos que também, né, pensar a respeito da proteção, né, contra a inflação ou variação de custos, seja manutenção, seguro, taxas, encargos, e quais os reajustes contratuais nesses aluguéis, porque é um galpão, você cobra um aluguel para ter o fluxo e, consequentemente, ali ter os rendimentos para os investidores. Esses contratos, ele está atrelado à concessão, mas eles têm reajuste, não tem reajuste? Como que você protege ali esses rendimentos da inflação? E isso acaba influenciando, né? Porque não é só a taxa de juros, não é só a inflação, mas a taxa de juros em si. Nossa inflação tem gerado consistentemente acima da nossa meta, né? Está ali acima de 5%, e uma luta grande do Banco Central diminuir. Então, acho que essa é uma das principais características que eu, na física, e todo mundo que tem perspectiva aí de consumo ao longo dos anos, manutenção de valor, tem que observar, né? Um país que, ao longo do tempo, tem uma inflação acima dos níveis internacionais e, portanto, tem que prezar, sim, dos investimentos que a gente vai fazer pela manutenção desse valor real do nosso capital, né? Respondendo a tua pergunta, é o seguinte: nossos contratos aos nossos inquilinos são contratos de subseção. Então, a gente tem uma cessão, através de uma concessão que a gente pode explorar os galpões, e a gente faz contratos de subseção dessa nossa concessão. E que funcionam, André, muito em linha com contratos de locação típicos. Então, a gente tem reajustes anuais pela evolução do IPCA, tem multas caso ele queira sair antes, tem aviso prévio, então ele gira muito paralelo aí às características de um contrato típico de locação, que coloca a gente numa posição muito vantajosa, porque a gente nunca fez questão de fazer a tipicidade
aqui porque a gente não tem nenhum receio de fazer um mark-to-market, que é um termo que a gente usa, que é marcar o valor das locações de acordo com o mercado. Como a gente acredita que esse mercado vai continuar crescendo acima da inflação ao longo do tempo, a gente fica muito tranquilo em caso algum inquilino queira sair antes do prazo, que a gente possa relocar a um valor superior. E é o que está acontecendo, né? A gente já está olhando aí os preços da segunda fase acima do que está acontecendo na primeira fase. Então, não é que a gente vai ficar feliz, obviamente, se algum dos nossos inquilinos saírem, mas também não vemos dificuldade em conseguir relocar a um valor maior. Então, para deixar todos os nossos investidores super tranquilos, todos os nossos contratos são indexados à evolução anual do IPCA e com o melhor dos casos, né? Sem nenhum descasamento entre o valor de mercado observado, se há descasamento e há, é para menos, né? Ou seja, a gente está alugando mais barato do que o valor atual de mercado, mas o grande perigo é quando você tem ativos que estão a um valor muito acima do valor de mercado e que tem data para vencer os contratos que estão ali embaixo e, portanto, você vai observar em algum momento, que pode ser mais próximo ou mais distante, mas você vai observar uma queda no valor das locações. A gente não espera de forma nenhuma que isso vá acontecer aqui. Então, a gente tem convicção. Nossos contratos médios são da ordem de 12 anos, no grupo 11, tá? Então, a gente tem convicção que daqui a 5, 10, 15, 20, 25, até 2062, a gente vai continuar experimentando aí elevação dos valores da alocação pela impossibilidade da entrada de novos atores ali dentro e, portanto, você vai ter um rendimento melhor para o cotista do nosso fundo. Tá? E existe risco de dependência da concessão do aeroporto e de eventual alteração regulatória, que isso também ali deixa o pessoal um pouco receoso, né, Marcos? Perfeito. Muitas perguntas, ali como eu estava falando do tempo do nosso roadshow a respeito disso. A legislação está muito pacificada, tá? Então, essa portaria regulamentou de forma explícita que, ao término da concessão atual, né, repetindo, tem um concessionário atual que vai até 2032, agora estende até 2034, e depois essa concessão provavelmente vai ser relicitada ou renovada, o que vai acontecer. Independente de quem quer que seja que assuma a concessão, substituindo o atual, renovando, ampliando, o nosso contrato é subrogado, ou seja, ele vale da forma que está escrita atualmente, sem nenhuma necessidade de assinatura adicional ou qualquer outra forma de aprovação, para o novo concessionário, seja ele público ou privado. Hoje ele é privado e, portanto, o nosso relacionamento é com a concessionária privada. Ao término dessa concessão, seja o novo concessionário, o próprio, público ou privado, o contrato da forma que está segue valendo com as mesmas letras que estão lá. Então, isso garante uma pacificidade grande, né, ao processo. É exatamente isso que a lei busca, né, porque o maior receio disso tudo é que acabou, agora vamos ter que renegociar os termos, os prazos. Não, isso está tudo bem pacífico aí da continuidade desse processo aí do tempo. Esse é um ponto que fica não só, né, quando você tem essa questão de concessão, mas a própria infraestrutura em si, né, você fica um pouco receoso. Uma mudança regulatória já, né, pode ali causar um problema sério, uma problemática séria, né. Sem dúvida nenhuma, é o famoso risco jurídico brasileiro, né? Mas assim tem crescido tanto os benefícios dessa legislação, e nós fomos um dos primeiros, mas agora tem casos da Portaria 93 acontecendo no Brasil todo, e está bem pacífico aqui, assim, em termos de operação, e os benefícios são tão profundos, né,
para todo mundo, e isso, André, o mais importante é o seguinte: 50% do valor da locação vai para a concessão. Então, quando eu falo que a gente aluga a R$ 90 o metro quadrado, que é o valor atual dos aluguéis ali dos nossos galpões, metade disso vai para a concessão e metade disso vai para o nosso fundo. Então, o nosso fundo recebe da ordem de R$ 45. Então, esse valor que vai para a concessão se estabelece como um valor perene para a União no momento da sua relicitação, da sua renovação e tudo mais. Gera valor para aquele ambiente ali que é tão importante que funcione de forma apropriada, né? A gente sabe aí os esforços que os aeroportos têm feito para conseguir manter a sua viabilidade, e esse tipo de iniciativa ajuda nisso, né? Então, é um ativo que você gerou ali dentro, que vai dar renda eterna, né? Porque vão tá ocorrendo ali essas locações, metade dessa renda vai para a concessão, que vai reverter no valor da própria licitação. Então, é muito importante esses investimentos para poder ajudar os aeroportos a, primeiro, operarem melhor, de forma mais eficiente, mas também com uma viabilidade econômica muito mais profunda do que eles teriam se não tivessem essas iniciativas, né? E aí você gera que a gente, mais uma vez, está em 2025, falando sobre a construção de galpões logísticos dentro do principal aeroporto do Brasil. É impensável que isso, o aeroporto é da década de 80, atividade mais primordial de carga você tem desde sempre, e não tinha ainda o desenvolvimento de um condomínio logístico de estado da arte, né, com a qualidade que a gente está fazendo lá. Isso só foi possível por causa dessa portaria. Então, é um bem aí para todo mundo, e dá para a nossa geração aí aquela visão de que o Brasil é tão grande, tem tanta coisa para fazer ainda, né? Graças a Deus que a gente tem essa oportunidade. Se a gente estivesse falando sobre o aeroporto de Nova York, de Roma, ou Charles de Gaulle em Paris, certamente a gente não teria mais uma oportunidade dessa, né? Já está tudo ocupado. Então, isso dá um alento aí para a nossa geração pensar que tem muita coisa para fazer no nosso país. E olha que esses aeroportos que você falou, dentre eles o Charles de Gaulle, está em expansão, hein? Aquele negócio não para de crescer também. Falando em expansão, já puxando esse gancho, Marcos, existe a possibilidade de expansão de galpões, né, ou de novos projetos no mesmo local ou em outros aeroportos? Já tem essa perspectiva? A gente está, sim, a gente está extremamente focado no término do desenvolvimento dentro de Guarulhos. A primeira fase, que é essa do GRU 11, foram 43 mil metros divididos em 3 naves, tá? Que é o G100, G200 e G300, que faz parte do nosso fundo. A segunda fase está ficando pronta aí entre o final desse ano e o início do ano que vem, são mais 80 mil metros. E a terceira e última fase fica pronto aí ao final de 2027, são mais 80 mil metros. E aí acabou. Isso tudo vão somar 200 e pouquinhos mil metros quadrados, o que é um volume grande em termos do que tinha antes, mas irrelevante em termos do que a gente fala de logística. Só Guarulhos, a cidade, tem mais de 2 milhões e 500 mil metros quadrados, né? Então, ali é realmente uma agulha no palheiro, mas que tem essas próximas fases para vir, e que, portanto, aí ao longo dos próximos meses a gente vai vir com novidades a mercado aí sobre emissões para o levantamento para essas fases. A gente não vai colocar, conforme falar desde o início, o follow-on do GRU abaixo de patrimonial, jamais foi essa a ideia, e, portanto, a gente está vendo qual o veículo mais apropriado para a gente, ao mesmo tempo, não perder a possibilidade de adquirir essa expansão, mas sem prejudicar, que é o nosso principal compromisso e promessa lá do nosso roadshow, nenhum cotista que esteja aí no nosso GRU 11. Então, isso a gente vai ter novidades mais em frente, mas são novidades positivas, porque dá continuidade ao nosso plano, que é o término ali dos galpões dentro do aeroporto de Guarulhos. E como o aeroporto de Guarulhos é disparado o principal aeroporto de carga, obviamente que depois disso a gente vai
continuar olhando outras estratégias, mas a nossa missão, desde que a gente fez o GRU 11 e para frente, é consolidar todos esses 6 galpões que estão sendo construídos ali dentro. Inclusive era a próxima pergunta que eu estava formulando aqui, Marcos. É a questão da emissão, já que você, né, vocês estão aí focados nessa expansão. Eu pensei como adquirir recursos, né, para que essa expansão continue. Você falou que não emite e faz emissão a parte do VP, é outra pulguinha ali que os investidores ficam, né, muito receosos. E a questão agora em relação à alavancagem, como é que você, gestor, não estou falando que você vai fazer isso no fundo, né? Mas é um veículo. Como é que você vê esse veículo e como é que você está vendo essa nova possibilidade? Claro que é um outro contexto, mas eu já aproveito o gancho enquanto gestor, para estar falando a respeito, que é a questão de recompra de cotas. Como é que você vê isso no mercado? Não estou falando que é um intuito do fundo, e como que você vê a alavancagem, que é um instrumento, ou fazer emissões para trocar, né? Fazer troca de cotas, né? Você faz a emissão e você entrega novas cotas, né? Como é que você vê esses 3 pontos? Questão de alavancagem, a gente acredita que alavancagens responsáveis e que tenham início, meio e fim, o que eu estou querendo dizer isso? É que o ativo é suficientemente rentável para quitar ali as prestações e você se beneficiar de um ganho de capital ao longo do processo, principalmente em janelas que estejam fechadas. Ou seja, você comprar um ativo a um cap superior ao que você está tomando de dívida, eu acho que é uma bela oportunidade de fundos se aproveitarem dessa dicotomia que a gente vê hoje entre valores patrimoniais e valores de mercado, né? Que é a mágica aí, que é o grande caroço que tá nesse mercado, né? Eu não acho que é justo você adquirir ativos na economia real neste momento em que eles estão negociando acima dos valores negociados em bolsa e você vender a valores na bolsa que sejam abaixo dos valores patrimoniais, que é isso que acontece quando você faz emissões abaixo de patrimoniais para os cotistas que já estavam no fundo antes, né? Então, acho que isso realmente é complicado e a gente não pretende fazer de forma nenhuma. Agora, endividamento é aquilo. Eu acho que mercado imobiliário e endividamento são pares desde sempre, desde o início da humanidade. De forma responsável, a gente não vê nenhum problema, desde que a gente, mais uma vez, enxergue ali a luz do fim do túnel, que a gente tenha essa compressão de cap e, portanto, um ganho de capital para, eventualmente, fazer uma emissão, mas sem pressa, né? Sem pressa, que eu digo, sem uma faca no pescoço de falar, caramba, se eu não conseguir emitir em 12 meses, em 24 meses, eu vou ferrar. Tiveram fundos que tiveram esse tipo de problema e eu acho que é entrar no vespeiro que não tem nenhuma necessidade. E aí, quando você fala de recompra, é um pouco o processo, reversão do processo que a gente está falando, né? É tipo assim, como o mercado de listados não oferece o preço que os ativos ali de dentro representam na economia real, talvez seja uma boa oportunidade para que eu faça uma recompra dessas cotas, extingua essas cotas e, portanto, o investidor ali passe a ter um número menor de cotas disponíveis. A gente acha que é um caminho bom para se aproveitar de determinados momentos. A gente não vê essa possibilidade ainda no GRU 11, porque já é um fundo médio, né, um fundo de 250 milhões de reais, que eu acho que a meta dele ao longo dos anos é o contrário, precisa crescer ele para que ele ganhe um corpo ali de liquidez que a gente possa adentrar no mercado com um volume maior, né? Essa é a nossa missão do GRU 11 aí para os próximos anos. É um momento que a gente sabe que é complicado de fazer FOL 11 por causa disso tudo que a gente está falando, mas a nossa
meta de curto e médio prazo é aumentar o fundo para que ele se consolide. Certamente ele é que tem o melhor ativo logístico do país, não tem nenhum outro ativo logístico que se compare a esses galpões dentro de GRU 11, por todas as características que eu citei aqui, mas também o GRU 11 se caracterize como um ativo de porte e com uma liquidez. Hoje a gente gira em torno ali dos R$500 mil dia de liquidez, que não é uma liquidez baixa, a gente vai entrar no fixo aí na próxima rodada de carteira, mas é um fundo que tem potencial aí para ter ganhos imensos e não vai ter nenhum outro fundo de logística que não demonstre interesse nele pela característica do ativo que ele carrega, né? Então, acho que é isso, mas como qualquer outra ação, qualquer outro veículo listado, a gente entende que a compra de cotas de ações é muito saudável para um ambiente e serve como um ajustador automático, né? Momentos de muita queda, abre a possibilidade de você ter uma recompra de ações e, portanto, você tem ali um retorno mais próximo à patrimonial do que caso não houvesse essa possibilidade. Então, a gente vê com bons olhos. E GRU 11 é por conta desse foco, né, no aeroporto de Guarulhos? Por isso o ticker GRU 11? Quando a gente... Porque GRU é Guarulhos, né? GRU é o código do aeroporto de Guarulhos e L é logística. Então, é GRU Logístico, Aeroporto de Guarulhos. Então, a gente quis deixar muito evidente o nosso foco ali do fundo, que a gente fala desde o início, é que qualquer ativo que eu coloque dentro desse fundo, ele vai piorar a qualidade média do fundo, porque, e a gente fala isso com algum esforço aqui, de deixar um pouquinho a modéstia de lado, não é fácil fazer isso, mas é o melhor, é o mais emblemático, é o mais único e é o mais resiliente ativo logístico que tem no mercado. Então, qualquer outro que a gente coloque, que ao longo aí das décadas é possível que aconteça, mas obviamente você tem um ganho de diversificação, mas você vai ter certamente uma piora da qualidade média, porque não tem nada que se compare a esses galpões. Então, a gente quis deixar bem marcado que esse daqui é o GRU 11, GRU GRU é Guarulhos, né, e L de logístico. Isso daí a gente pensou muito, será que a gente põe Icatu Vanguarda Logístico, será que a gente põe Icatu Vanguarda BZO? Não, vamos botar exatamente o que ninguém tem, né, que é a localização do ativo, e vamos marcar dessa forma. Eu acho que foi um acerto aí que a gente fez, ficou muito claro ali o objetivo e a transparência do que a gente está fazendo. Maravilha. Marcos, mais uma vez gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui, falado conosco. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais. Ficou alguma dúvida? O pessoal quer conhecer ainda mais a respeito? Como é que entra em contato com vocês? Perfeito, a gente tem os canais aqui de RI da Icatu Vanguarda, estamos disponíveis aqui, eu participo diretamente aqui das respostas, estou 100% voltado aí a esse esforço de passar um pouco aqui da experiência e passar um pouco do nosso conhecimento na área e dizer para todo mundo que momentos difíceis como os que a gente está vivendo no nosso mercado financeiro, no que se refere a fundos imobiliários, são momentos de oportunidade, mas não em termos gerais, né? Não é acreditar que todos os ativos imobiliários são bons ativos, porque são ativos imobiliários. A gente não acredita nisso, a gente acredita em resiliência de alguns ativos imobiliários e, portanto, estudar, pesquisar, analisar, entender é de fundamental importância para investimentos que sejam seguros, né? Se você olhar assim o universo de ativos imobiliários, aqueles que a gente considera efetivamente resilientes, seguros, representam uma parcela pequena. Então, portanto, aqueles que tiverem esse esforço para entender quais são esses ativos, eu acho que vão ser recompensados, principalmente no mercado que confunde muito, né? Eu acho que tudo sobe e desce de forma muito parecida e, portanto, daí está a oportunidade de fazer a seleção dos melhores ativos.
E mais uma vez, assim, eu entendo que a gente tem a oportunidade da década, que é achar alguns desses ativos que estão performando de maneira brilhante na economia real e que estão em bolsa sendo negociados abaixo do que custa para construir, por exemplo, que é o caso do GRU 11, né? O GRU 11 hoje está negociando ali algo em torno de 10 a pouco mais de 10% abaixo do patrimonial e, portanto, a gente entende que é uma das oportunidades que estão na bolsa, não é a única, mas certamente é uma dessas que, no nosso ponto de vista, é imperdível. Então, sair aí do modismo, né, tentar olhar para fundamentos, o que realmente tem valor, o que não tem valor, ter certeza de que ativos logísticos, ao longo do tempo, ele, não todo, mas ao longo do tempo, ele vai recuperar valor porque a atividade está indo muito bem. Cabeça fria, com que o diretor do Flamengo fala, gelo no sangue, tranquilidade e aproveitar o momento de preço para aumentar a posição. A gente é muito pesado nesse sentido. Mais uma vez, obrigada, Marcos. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fim. Se não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva, acione o sino, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e também, se preferir, estamos nas principais plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.